paz, meus amigos. Vamos chegando. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui mais um devocionário. O tema desse mês é esperança. Eu já quero agradecer a todos os meus amigos e irmãos aqui do Instagram que, através de uma enquete ali, votaram nesse tema. O mês anterior foi perseverança. Foi muito edificante. Foi muito bom, me senti alegre compartilhar o que Deus nos deu com você e aqueles também que receberam, sempre com uma manifestação que alegra o nosso coração, de carinho, de amor, e isso é muito importante para nós. Então você que vai assistir esse devocionário, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, aqui no YouTube, no Instagram, nas nossas mídias. Compartilhe com quem você pode. Faça aí um repost disso. Comente também. O seu comentário é muito importante para dar engajamento no nosso vídeo. Mas acima de tudo, para que a gente saiba se está chegando até você da maneira com que a gente pensa e para que a gente possa estar sempre melhorando. Amém? Nosso objetivo é esse. O texto da palavra que nós vamos meditar hoje está em Romanos 4. Vou dar um tempinho para você abrir aí, Romanos 4, no versículo 16 em diante. Quero mandar um beijo a todos aí que nos acompanham, do Brasil, de Sorocaba, e de fora do Brasil também. Vocês veem que hoje o nosso cenário aí são as bandeiras do Brasil, no meio, nossa nação, que nós amamos. Estamos num momento importante, semana de eleições. Acima de tudo, vamos orar pela nossa nação e fazer o nosso papel, cumprir o nosso dever cívico e estar imbuídos ali em melhorar a nação. Nós vivemos uma guerra partidária, ideológica muito grande, mas essas coisas não trazem mudança nenhuma, só trazem mais enfrentamentos. O importante é cada um fazer o seu papel e trabalhar para que a nossa nação mude, trabalhar para que aqueles governos eleitos façam o que prometeram, é ter esperança, mas a esperança sobrenatural ela nos leva a agir pela fé. Aqui já começa o nosso devocionário. Então, depois das eleições, meu querido, depois das eleições, gente querida, ainda nós temos um papel importante de fiscalizar, de se engajar para o crescimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Não basta apenas votar e esquecer de fazer a nossa parte, né? Então precisamos fazer isso também. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua posteridade, ou a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, como já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia! Nós vemos aqui, amados, então, coisas tão preciosas nesse texto que chamam a nossa atenção quando falamos de esperança, né? Que coisa linda!
nós entendemos aqui, nós vemos uma correlação da lei e da graça, nos versículos 16 e 17, né? Tanto quem vive a lei, como o povo judeu, como aquele que vive a graça, como nós, descendentes de Abraão pela fé em Jesus, são imbuídos de esperança, devem ser cheios de esperança. Aquele que vive a lei não deve se basear mais nos rituais, não deve se basear mais no cumprimento excessivo e duro e na obrigatoriedade das pessoas na lei. Não, ele deve se basear na esperança de que ele está fazendo aquilo por amor a Deus, para se religar a Deus, para ter um encontro com Deus através do amor. Olha que coisa preciosa. E aquele que vive pela graça e exercita a fé de Abraão, deve viver essa esperança de Cristo. Qual é essa esperança de Cristo? É o sobrenatural. É uma esperança diferente, amado. É uma esperança sobrenatural. Não é uma esperança comum, como a esperança natural. Qual é a diferença da esperança sobrenatural para a esperança natural? A esperança natural, ela é baseada nas circunstâncias. Ela é baseada naquilo que se vê, ela é baseada na realidade. Então, essa esperança, ela é falha, né? Ela é falha, porque se nós olharmos para a nossa realidade, a perspectiva não nos traz uma esperança viva. Se nós olharmos para a nossa realidade, nós vamos ter uma esperança muito falha, muito vaga, e na verdade nós vamos ter mais desesperança do que esperança, né? A nossa realidade, a realidade do mundo, tantas coisas terríveis que se amontou, né, nesse tempo, no planeta inteiro, no mundo inteiro, violência, racismo, guerras, rumores de guerra, doenças incuráveis, dos vários tipos, né? Doenças na alma, no corpo, no espírito. Nós vemos uma guerra ideológica, uma guerra partidária, tantas coisas terríveis que nos trazem desesperança. Mas se nós vivemos o sobrenatural, aí nós vamos viver a esperança que Abraão viveu. No verso aqui de número 18, nós lemos algo muito interessante que parece paradoxo, parece que é divergente uma coisa da outra, né? Diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Olha que coisa interessante. Na esperança sobrenatural, ele creu contra a esperança natural. Mas o que é isso, pastor? Eu não estou entendendo. A esperança natural, ela atestava que Abraão já tinha o seu corpo amortecido, ou seja, já tinha mais de quase 100 anos, né? A história diz que Abraão tinha entre 89 a 95 anos, aproximadamente. Não dá para ter uma precisão, né? Mas os historiadores, os pesquisadores, os grandes teólogos, eles imaginam isso. Pela história das nações, né? Pelos artefatos históricos. Quando Isaac nasce. Então, é lógico que a contagem do tempo era diferente. Mas o corpo, ele sofria os mesmos impactos, né? Que nós sofremos, né? Impactos parecidos. Então, o corpo de Abraão já não era o corpo de alguém jovem. O ventre de Sara já não tinha mais essa possibilidade, né, de gerar filhos com facilidade. Mas Abraão creu na esperança sobrenatural, num Deus poderoso, aleluia, num Deus que já tinha lhe feito uma promessa e ele já tinha caminhado na direção da promessa. A esperança sobrenatural te leva a caminhar na direção da promessa, te leva, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, continuar caminhando na direção que Deus lhe deu.
E Abraão andou, né? Quando Deus fala, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei, e tu serás pai, a sua descendência será como as areias do mar. E Abraão então sai. Abraão começa a se mover na esperança sobrenatural. Imagino que não foi fácil a caminhada, a jornada de Abraão, mas ele se move. Irmão, você precisa se mover na esperança sobrenatural. Não se mova pelo natural, se mova pela esperança sobrenatural. Então, a palavra de Deus diz que Abraão, pelo contrário, ao contrário de muita gente, ele não enfraquece na fé, não. Ele vai, ele crê, ele enfrenta muitos obstáculos, mas ele crê na promessa sobrenatural. Aleluia! A palavra diz que ele não duvida da promessa de Deus, mas ele é fortificado na fé. Quando você não duvida, irmão, quando você acredita na promessa de Deus, e que crença é essa? A crença, como muitos fazem em suas igrejas ou em suas religiões ou na sua vida secular, ele crê, ele pede a Deus, ele até acredita em Deus, mas ele não faz nada para que isso aconteça, ele não age para que isso aconteça. E quando ele dá alguns passos de fé e enfrenta a resistência do seu próprio corpo, às vezes como Abraão, ele para. Meu irmão, eu quero te incentivar nessa manhã, pela palavra de Deus, não pela minha palavra, a permanecer crendo na esperança. Talvez o seu corpo está debilitado pela doença, pela enfermidade. Talvez a sua mente está debilitada pela doença, pela fraqueza, pela depressão, pela ansiedade. Eu não sei o que te aflige, eu não sei o que rouba a tua esperança, mas eu quero te encorajar a caminhar pela fé no Deus de Abraão. Caminhe pela fé, ande nessa fé sobrenatural e seja fortalecido. Cada passo que você vai dando, o Senhor vai te fortalecendo na fé. Haja no sobrenatural, não ceda, não desanime, não pare. Não olhe para a dificuldade, olhe para o sobrenatural, olhe para o sobrenatural, a promessa de Deus, a esperança no Deus que já fez, que não vai fazer. Ele já fez grandes coisas na tua vida, você já é uma história de milagre, de superação. Então, creia nesse Deus que já fez tantas coisas lindas por você. E continue se movendo na esperança, continue confiando na promessa, continue caminhando em direção à promessa. Abraão creu, aleluia. Ele estava certo de que aquele que tinha prometido era poderoso para fazer. Aleluia. Ele estava certo, ele tinha essa certeza, ele tinha essa esperança viva de que aquele Deus que tinha falado com ele lá atrás, na sua casa, na terra de Ur, e aquele mesmo Deus que tinha sustentado ele até esse tempo, caminhando no deserto, era o Deus poderoso para fazer a promessa se cumprir. Aleluia. E a palavra diz um dado importantíssimo. Essa esperança de Abraão, essa esperança que gerou uma fé viva em Abraão, ela foi imputada por justiça. Ou seja, a justiça de Deus honrou a esperança e a fé de Abraão. Por isso nós somos filhos de Abraão pela fé, aleluia, através de Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiro das promessas de Abraão. Eu quero profetizar, eu creio na minha vida que o meu ministério será um gerador de filhos na fé. Eu creio pela fé que a tua vida, o seu testemunho, o teu milagre será um combustível para gerar filhos na fé, para Deus, o nosso Senhor, o Santo de Israel. Você vai ser pai de uma geração, pai de multidões como Abraão, e vai gerar filhos na fé em Cristo Jesus. O seu testemunho vai ser um combustível para muitas pessoas acreditarem no milagre sobrenatural de Deus. O seu testemunho de vida vai ser um combustível para muitas pessoas crerem em Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
E isso vai ser imputado por justiça, porque a justiça de Deus nunca falha. A justiça de Deus, ela permanece. Deus é um justo juiz. É chamado nas Escrituras como justo juiz. Aleluia. Nós temos que entender que o Deus, além de ser o nosso Pai, Ele é também o nosso Rei, o nosso Senhor. Jesus é o nosso advogado, o nosso Salvador, o nosso libertador. É aquele que luta por nós, é o leão da tribo de Judá. É o leão que nos defende, aleluia. É o leão que guerreia a nossa causa, né? Assim como na floresta, o leão ele luta pelos seus contra vários predadores, assim nesse mundo vil e terrível que nós vivemos. Esse mundo que não é o nosso, esse mundo onde existem muitos predadores, né? O adversário das nossas almas que quer nos tragar. Existe um leão da tribo de Judá que luta por nós. É nessa esperança que nós vivemos. É nessa esperança que nós se movemos. É nessa esperança que eu convido a você acreditar, meu amado. Mais do que um salvador da pátria, nós temos um salvador do mundo, que é Jesus. Aleluia. O Cristo de Deus, o Messias de Deus. É Ele que nós devemos confiar. As outras expectativas, esperanças, elas são naturais, elas são circunstanciais, elas são passageiras. Mas a esperança num Deus que fez o céu, a terra e o mar, ela é viva. Olhe para Israel. Israel é chamado também de a luz das nações, o luzeiro das nações. Se você olhar Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, você vai entender que todas as promessas que Deus fez a Israel, muitas promessas, como a grande maioria das promessas bíblicas para Israel, já se cumpriram e outras ainda estão por se cumprir, estão se cumprindo. O que é isso, meu amado? É o poder sobrenatural desse Deus. Esse Deus que tudo pode fazer. E eu quero orar por você. Mas antes eu quero te convidar, se você não é inscrito, a se inscrever nesse canal, a fazer os seus comentários nesses vídeos, para que a gente tenha essa interatividade maravilhosa, para que eu possa conhecer um pouco mais dos amados, para que os testemunhos de vida de vocês possam nos edificar aqueles que entram, para que a gente possa tendo diretrizes e crescer esse canal e crescer esse projeto, para que juntos a gente possa aprender, a gente possa começar o nosso dia cheio de esperança nesse Deus e cheio do conhecimento de Deus pela sua palavra, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu agradeço a todos vocês, eu amo vocês em Cristo Jesus, assim como eu também sou inspirado por outros canais, por outras mídias, eu também quero repartir com você aquilo que Deus tem me dado. Eu vivo na esperança, eu vivo pela esperança. Se fosse pela minha capacidade, eu não estaria aqui, mas é na esperança que nós aqui estamos, é na fé no Filho de Deus que nós aqui estamos. E nós cremos que num tempo muito curto nós vamos crescer ainda mais, nós vamos trazer muitos projetos lindos para vocês. O nosso objetivo é que você seja edificado. Eu quero orar com você pela nossa nação, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Amém? Eu não sei que estado você está aí, mas nessa oração você pode dizer o nome do seu estado e da sua cidade. Eu vou dizer o nome do meu estado, da minha cidade e da nossa nação. A nossa nação vai ser atingida, alcançada pelo sobrenatural de Deus através da sua vida. Não é através de governantes. Deus pode até usar os governantes para isso, e vai usar, nós cremos nisso. Mas Ele quer te usar, você que professa o nome de Jesus, você que vive uma vida de esperança em Deus. Então Deus vai te usar para isso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nação brasileira, aqui representada por essa bandeira. Nós oramos pelo nosso estado de São Paulo, e eu oro por todos os estados dessa nação,
em cujos os filhos estão assistindo esse devocionário nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Meu Deus, eu oro pela minha cidade de Sorocaba e para todas as cidades aqui representadas. Senhor, age com poder, age, meu Pai, no mundo espiritual, abrindo, Senhor, as janelas do céu e derramando as suas bênçãos, repreendendo todos os principados e potestades que causam a violência, que causam, meu Pai, a corrupção, que causam, Pai, a guerra ideológica. Senhor, abre o céu e derrama da sua autoridade sobre teus filhos, para que eles possam gerar vida, para que eles possam gerar paz no nome de Jesus. Pai, nós oramos por esse tempo de eleições. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Que teu povo seja a luz no meio das trevas. Que seu povo seja, meu Pai, direcionado por ti para cumprir o seu dever. Eu oro por esse homem e essa mulher que está assistindo nessa manhã. Eu não sei o que eles precisam, Pai, mas eu oro para que eles sejam cheios da esperança viva, a esperança em Deus, no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aqueles que o amam possam pensar ou imaginar. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.